Olá, eu sou Adriano Garcia e você está no canal AGV Tech. Hoje, nós vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história da comunicação humana. Prepare-se, porque o que você vai descobrir é muito mais do que uma simples linha do tempo tecnológica. É a história da nossa própria evolução. Essa é a revolução das comunicações. Os primeiros sinais. Antes de existir qualquer palavra escrita, o ser humano já sentia a necessidade de se conectar. Nas cavernas, as pinturas rupestres registravam caçadas, rituais e momentos importantes. Elas não eram apenas desenhos, eram mensagens para o futuro. Os tambores africanos, os sinais de fumaça usados por tribos indígenas e os sons de conchas em regiões costeiras eram formas primitivas de transmitir informação. Um código feito de som, ritmo e imaginação. Com o tempo, as civilizações foram criando linguagens mais complexas. Palavras, símbolos e gestos começaram a ganhar significado. A comunicação deixou de ser apenas sobrevivência e passou a ser cultura. A invenção da escrita. Por volta de 3200 a.C., surge algo que mudaria tudo: a escrita. A antiga Suméria desenvolveu o sistema cuneiforme, seguido pelos hieróglifos do Egito e pelos ideogramas chineses. Agora, ideias podiam ser registradas e transmitidas com precisão. O papiro, o pergaminho e mais tarde o papel transformaram o conhecimento em algo palpável. Mensagens começaram a viajar por mensageiros, corredores que cruzavam desertos e montanhas levando decretos, notícias e segredos. E aos poucos, nascia o primeiro conceito de rede de comunicação organizada. O Império Romano, por exemplo, desenvolveu sistemas de correio com rotas fixas e cavalos trocados a cada estação. Era lento, mas revolucionário para a época. A Era das Cartas. Durante séculos, as cartas eram a principal forma de comunicação a longa distância. Reis trocavam mensagens seladas com cera. Soldados enviavam notícias do fronte. Amantes escreviam promessas eternas em papel. A comunicação era pessoal, emocional e tinha valor simbólico. Cada carta carregava um pedaço da alma de quem a enviava. Mas ainda assim, a distância era um obstáculo e o tempo um inimigo. A Revolução Elétrica, o telégrafo. No século XIX, uma faísca elétrica mudou tudo. Em 1837, Samuel Morse inventou o telégrafo. Agora, uma mensagem podia cruzar o oceano em minutos, através de fios. Pela primeira vez, o mundo começou a encolher. Cabos submarinos conectaram continentes, e a informação começou a viajar mais rápido do que o vento. O telégrafo inaugurou a era da comunicação instantânea, e o famoso código Morse se tornou a primeira linguagem digital da humanidade. A voz atravessa o mundo, o telefone. Pouco tempo depois, Alexander Graham Bell apresentou o telefone. A voz humana podia, enfim, atravessar quilômetros de distância. Não era mais preciso traduzir pensamentos em pontos e traços, bastava falar. O telefone se espalhou rapidamente. Empresas, governos e famílias descobriram um novo jeito de se aproximar. E pela primeira vez, a emoção da voz podia ser sentida do outro lado da linha. O poder do ar, o rádio. No início do século XX, um novo salto. As ondas de rádio permitiram que mensagens atravessassem o espaço sem cabos. Guglielmo Marconi enviou sinais através do Atlântico, e o mundo nunca mais foi o mesmo. O rádio se tornou o primeiro meio de comunicação de massa. As pessoas acordavam e dormiam ouvindo notícias, músicas e histórias. Durante guerras, era o rádio que informava, unia e emocionava populações inteiras. A comunicação finalmente tinha voz, emoção e alcance global. A Era da Imagem, a televisão. Com a chegada da televisão, o mundo viu o impossível acontecer diante dos olhos. As primeiras transmissões em preto e branco encantaram plateias inteiras. Ver e ouvir ao mesmo tempo parecia mágica. Depois vieram as TVs coloridas, os satélites e a comunicação se tornou um espetáculo. O homem pisando na lua, o nascimento de ídolos da música, eventos esportivos, novelas e noticiários.
tudo transmitido em tempo real. A televisão uniu o planeta, moldou gerações e criou um novo tipo de linguagem, a linguagem visual. A era digital começa. Mas nada preparou o mundo para o que viria a seguir. Com o avanço dos computadores, surgiu a internet. No começo, era uma rede militar, depois, um sistema acadêmico. E então, virou o maior meio de comunicação da história da humanidade. O e-mail substituiu as cartas. Os fóruns e blogs deram voz a milhões de pessoas. E as redes sociais transformaram cada ser humano em um pequeno emissor de mídia. Agora não era preciso esperar um jornal ou uma transmissão. A informação estava na palma da mão, em tempo real. Do 2G ao 5G, a era da conexão total. A evolução dos celulares acompanhou o ritmo da comunicação. Do simples alô nos tijolões de antena dos anos 90, chegamos aos smartphones capazes de filmar, editar e transmitir ao vivo. Cada geração de rede móvel, 2G, 3G, 4G e agora 5G, acelerou a forma como nos conectamos. Hoje, o tempo entre o envio e o recebimento de uma mensagem é praticamente zero. O mundo está interligado por trilhões de dispositivos, sensores e sistemas. Mas, junto com a velocidade, veio um novo desafio: a sobrecarga de informação. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão distraídos. A era da inteligência artificial. E agora, estamos entrando em uma nova era, a da inteligência artificial. Assistentes virtuais, tradutores automáticos e algoritmos que entendem nossa fala e nossas intenções estão mudando o que significa comunicar. A informação deixou de ser apenas transmitida, agora ela é compreendida, processada e até antecipada. Sistemas inteligentes aprendem conosco, adaptam nossa linguagem e nos ajudam a entender uns aos outros de formas que antes pareciam impossíveis. Hoje, a tecnologia não é mais apenas uma ferramenta, ela é uma extensão da nossa mente e talvez da nossa própria consciência. Reflexão final. Da fumaça ao 5G, da pedra ao satélite, do grito primitivo aos algoritmos que falam conosco. A história da comunicação é a história da humanidade tentando se entender, tentando diminuir as distâncias entre corações, culturas e gerações. Mas fica a reflexão: em meio a tanta tecnologia, será que estamos realmente nos comunicando melhor? Será que a conexão virtual substitui o olhar, o gesto, o toque? A resposta talvez esteja no equilíbrio. Usar a tecnologia para aproximar e não para isolar. Porque no fim, a verdadeira comunicação não é sobre dados, cabos ou sinais, é sobre significado, é sobre humanidade. Se você curte tecnologia, história e curiosidades, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui no AGV Tech, o passado e o futuro se encontram em cada episódio. Até a próxima!